Nesse vídeo você vai aprender a fazer um roupeiro de casal você mesmo, sem a necessidade de um marceneiro. Aqui nesse vídeo você vai aprender a fazer o projeto, a você dimensionar as peças que você precisa, a identificar as ferramentas e os materiais que são necessários para a montagem e construção desse roupeiro de casal. Então, para você não perder nenhum vídeo, vai logo se inscrevendo aqui no canal, vai deixando seu joinha, porque vale a pena. Vem comigo que a gente vai aprender agora. Esse aqui basicamente é o nosso roupeiro, tá? A gente está vendo ele num plano frontal, tá? Então a gente fez as divisões aqui de acordo com a nossa necessidade, tá? Então o primeiro passo que você precisa seguir para saber como é que vai ser o seu roupeiro, você precisa definir o local onde ele vai ficar. Definido isso, você precisa tirar as medidas para justamente dimensionar o tamanho do seu roupeiro, tá? Então, nesse momento é importante você se atentar a se a parede que você for colocar ele, você for usar o tamanho total dessa parede, né, como se você fosse embutir, que foi o caso da gente. Você precisa, por segurança, que às vezes tem problema de esquadro, então por segurança é recomendável que você deixe pelo menos uma folga de 1 centímetro. Então deixe aí um espaçozinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros até 2, tá? Que isso aí depois você coloca uma fita de borda larga e tapa essa brecha, tá? No nosso caso aqui, a gente tem aqui as dimensões do nosso roupeiro. Ele tem 2,58 m de altura total e 2,60 de largura, tá? Então a gente fez aqui o nosso roupeiro por módulos, tá? A gente fez um módulo, essa parte aqui é o módulo 1 e depois é que a gente fez o outro. A gente fez eles de forma separada, porque fica mais fácil da gente colocar uma parte na parede, depois montar ele e encaixar a outra parte, já que o nosso ficou num vão. Essa medida de 2,58 foi a medida total. No caso, a nossa base aqui, ela tem 8,5 centímetros. A nossa base aqui ela tem 8,5 centímetros, tá? A gente está contando só do pé com a medida do MDF, que tem 1,5 centímetro, né? Ficou, no caso, 10 centímetros de altura, tá? Então essa parte aqui da base, tá? Que é o pezinho, que tem 8,5, mais 1,5 centímetro da base, é que deu aí os nossos 10 centímetros. Então 10 centímetros de base, tá? E 10 centímetros da base superior, onde vai ter o fechamento também. Então também teve 10 centímetros. Na verdade vai ter uma lateral aqui de 2,38, 2,58 é a altura total. Então de lateral a gente vai ter 2,38. Então a gente dividiu aqui no primeiro módulo em 6 compartimentos, tá? Um desses compartimentos é onde vai ser o gaveteiro, o outro é o calceiro e pode ser uma sapateira também embaixo, se você quiser. Aqui nessas partes centrais vão ser os camiseiros e em cima os maleiros. Do outro lado também tem um maleiro, né? A gente colocou também umas prateleiras para poder organizar melhor as coisas.
E aqui embaixo também pode ser um calceiro, pode ser qualquer outra coisa. Eu sei que o roupeiro ficou imenso. A gente guarda tudo que a gente precisa. Então é isso. Então o que é que vocês precisam se atentar aqui? Você precisa se atentar em várias coisas, tá? Então vamos por partes. Por exemplo, essa lateral aqui, assim como, já que isso aqui é um módulo separado desse de cá, tá? Tanto essa lateral quanto essa lateral, ela não é montada de lado aqui da base, não. Ela é montada em cima, tá? Assim como essa também é montada em cima, e como a do outro módulo também é montada em cima da base, e a outra lateral também é montada em cima da base. Olha só como é que a base aqui ela fica, né, recebendo aqui a lateral, tá vendo? Então a lateral ela fica sobre a base, ela não é aqui de lado, ela é aqui em cima. Então na parte superior a mesma coisa, né? Então tem que seguir a mesma regra, tá? Na parte superior a base ela vai em cima da lateral, tá? Então essa é uma das dicas, tá? Então quando se for dimensionar a largura do seu roupeiro, lembre-se que sua base superior e a inferior ela vai ter que ter um tamanho maior, né? Um pouquinho maior, que é 1,5 cm para cada lado, dependendo do seu do MDF que você vai usar. No caso aqui da gente foi de 1,5, de 15 milímetros. Então a gente adicionou ao tamanho da base, né, os 15 milímetros de cada lateral, né, ao tamanho da base, tá? Então é importante de vocês lembrar disso, tá? Outra coisa no projeto que vocês têm que estar atentos, essa lateral aqui, ela é uma lateral que vai até a frente da base. Ela vem até a frente da base, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. Essa lateral ela vem até a frente da base. Já as outras laterais, veja só, as outras laterais ela tem um recuo, aqui, ó, em relação à base superior e também a base inferior. Ela tem um recuo. Por quê? Porque é aqui onde as portas irão correr. Então ela não pode, essa lateral interna, ela não pode ter a mesma profundidade da lateral externa direita e nem da lateral externa esquerda. Então lembre-se, as divisórias internas precisam ser recuadas. As prateleiras, a mesma coisa, elas precisam ser recuadas. Elas têm que ter a mesma profundidade, as prateleiras, a mesma profundidade das laterais internas, que é por onde as portas irão
ir e vir. Se você esquecer desse detalhe, você vai ter que voltar lá no local onde você fez os cortes e mandar diminuir. Então, para não ter esse retrabalho, é importante que você se atente a isso. As laterais internas devem ser recuadas, ok? Dito isso, vamos aqui seguir. Olha só, como eu falei, a gente dividiu aqui o nosso roupeiro em dois módulos, tá? Aí onde está o módulo 1, a gente montou ele, tá? Foi fazendo a montagem das peças, tá? E essa montagem dessas peças, quando a gente terminou o módulo 1, a gente encaixou lá na parede e depois foi montar a parte 2 e depois empurrou ele. Por isso que aqui nessas duas laterais internas aqui, né, você consegue ver duas peças de MDF, duas laterais. Cada módulo vai ter a sua lateral, tá? Então vamos lá. Olha só, pessoal, eu sei que a princípio pode parecer um pouco complicado para quem nunca fez. A gente também nunca tinha feito, tá? Não sei se a gente já falou em algum momento no vídeo, mas a gente não tinha experiência com isso, a gente não fez curso, nós não somos marceneiros, tá? A gente fez com ferramentas que a gente já possuía. Se você não tiver essas ferramentas, são ferramentas baratas, tá? Que todo mundo pode ter acesso. E você precisa fazer, tá, um esboço do seu roupeiro, tá? Comece pegando uma régua e fazendo um desenho simples do seu roupeiro, de como que você vai querer ele, defina as medidas e depois que você tiver definido todas essas medidas, tá? Aí você vai enumerar numa folha de papel a quantidade de peças que você vai precisar, tá? Quantidade de base inferior, base superior e as medidas. Então é importante que você vá colocando isso. Precisa ter muita atenção nessas medidas, tá? Essa é o ponto chave para que o seu roupeiro dê certo. As medidas. Você não pode ignorar os milímetros. Ah, deu 2,51, 2,52. Coloque a medida que você está vendo lá na sua trena, tá? Meça direitinho, peça ajuda a uma pessoa, coloque direitinho. Porque se você ignorar esse milímetro junto com outro milímetro de outra peça, com outro milímetro de outra peça, pode dar diferença, tá? E seu armário tem algum problema para encaixar ou ficar meio torto, então fique atento para isso, tá bom? Então você precisa definir toda a peça, todas as peças que vocês vão utilizar, tá? Primeiro para o corpo do armário, né? Quantas portas terão, qual a altura dela, tá? E largura, tá? Então se ligar, precisa prestar atenção que a largura das portas, tá bom? Veja que aqui a gente tem aqui o nosso gaveteiro e ele tem essas partes aqui que a gente chama de engrosso, tá? Esse engrosso é justamente para possibilitar que quando a gente movimentar a porta para a direita ou para a esquerda, a gente garanta que a gaveta, quando for abrir, não fique batendo na porta, né? Se a porta for muito maior do que ela é e você não tiver um engrosso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir abrir suas gavetas, tá? Você fez um gaveteiro ali
e ela vai ficar inútil. Você vai ter que consertar isso, tá? Então a medida da porta da lateral, ela consiste em ser um pouco menor do que o vão dessa parte aqui do módulo, porque a gente tem que lembrar que a gente tem aqui um puxador metálico, e esse puxador você precisa definir qual tipo de puxador que você vai usar e qual é a largura dele aqui, ó, tá? Qual é a largura dele? Nesse caso da gente aqui, ele é um de 3,5. Então vejam que aqui, ó, nesse local aqui já é uma lateral interna, bem aqui, ó, onde está a setinha do mouse, é uma lateral interna do nosso roupeiro. Então o tamanho da porta, a largura da porta, ela vai se somar ao puxador para ficar nessa largura aqui, que preencha essa parte esquerda do módulo. Aí a porta da lateral de lá também deve seguir o mesmo critério. Já a do meio, ela precisa ser ligeiramente maior e consequentemente, quando você for colocar os puxadores, no caso para a porta do meio, ela vai ter dois puxadores, um do lado e outro do outro, que ela vai ser a porta que vai ficar na frente, tá? Então ela precisa ter dois puxadores. Então, pessoal, a princípio é isso que a gente tem para dizer para vocês, tá bom? Eu não sei se a maneira como eu me expressei deu para vocês entenderem, tá? Mas se vocês não compreenderam, podem deixar aí nos comentários, manda uma mensagem pra gente aí no nosso direct do Instagram, tá? E na medida do possível a gente vai esclarecendo, vai ajudando vocês aí a compreender. E na medida que a gente for montando, por exemplo, quando a gente for montar aqui a parte do gaveteiro, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente dimensionou os descontos que precisa dar, né, das contrafrentes, das frentes, tá, do fundo, das laterais, os descontos em relação às corrediças. Então tudo isso a gente precisa levar em conta, tá? Então vamos por partes, tá? Se por acaso ficou alguma coisa faltando, tá, eu falar aí, vocês tiverem dúvida aí, é só deixar aí nos comentários que a gente vai, de repente a gente pode fazer um vídeo respondendo a algumas perguntas, entendeu? Então até mesmo a gente responder aí no próprio comentário do vídeo, tá bom? Então já se inscreve aí no canal, tá bom? Já deixa seu joinha. A gente vai mostrar como foi a construção desse roupeiro de casal, e depois a gente vai mostrar também como é que foi a construção do roupeiro de solteiro, tá? Que é um roupeiro que a gente fez pro quarto do nosso filho. E por fim, vocês vão ter também como é que se faz uma cozinha planejada, tá? Gastando pouquíssimo, gente. Uma cozinha planejada, dependendo de como você queira fazer, ela pode custar entre 10 e 20 mil reais, tá? Então a gente vai ensinar você a fazer aqui os seus móveis de cozinha, tá? Utilizando 3 cores de MDF, tá bom? Não é aquela cozinha só branca, opaca, cozinha com cores, tá? Onde você vai gastar aí 3.000, 3.500 a 4 mil reais. É mais ou menos a média que você vai conseguir fazer
uma cozinha planejada da forma que a gente fez, tá bom? Então já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? Até mais, tchau.